Bom dia a todos. Mais uma vez, com muito prazer que estamos aqui, né? Agradecidos pela oportunidade que temos aqui uma vez no mês, né? Cada domingo. Acho que o maioria aqui deve estar gripado também, né? Desde quarta-feira eu tenho passado bastante mal, com febre, dor de cabeça, dor nos olhos, até alguma fraqueza. Aí eu falei que meu pai, se eu não aguentasse vir hoje, ele assumir o compromisso. Mas eu falei com ele que só não ia sumir se eu tivesse quase morto mesmo, que gripado só a gente vem, né? Aí eu até tô com um lenço preparado aqui, né? Caso escorra algum conteúdo misterioso das minhas cavidades nasais. Então, agradecemos aos irmãos, né, pela oportunidade. E, irmãos, antes de começar, eu queria entregar esse estudo de agora nas mãos do Senhor, para que Ele possa nos orientar e trazer uma mensagem útil para os nossos corações. Então vamos curvar a nossa cabeça, vou fazer uma breve oração. Senhor bendito Deus, maravilhoso e eterno Pai Celestial, aqui na Tua presença todos nós estamos reunidos para buscar, Senhor, algum alimento espiritual da parte do Senhor. Então entregamos esse estudo nas Tuas mãos e que eu possa ser Seu porta-voz, ó Pai, nesta manhã. Agradecemos, Senhor, por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, como já estamos estudando há algum tempo, né, esse mapa aqui, chamado Plano Divino através dos séculos, que nos faz entender um pouco mais com a visão geral, né, da palavra do Senhor. A gente, quando está estudando a Bíblia, em partes isoladas, às vezes não conseguimos enxergar o conteúdo geral, enxergar o todo. E com esse mapa ele nos facilita, né, a enxergar, ter essa macrovisão da Bíblia, né, enxergando e entendendo todas as suas partes mais importantes, né. Então aqui já começamos a falar, já tem alguns. Esse é o 7º estudo, né, sobre este mapa. Já falamos aqui bastante coisa sobre o início dele, né? As dispensações, sendo a inocência, a consciência, governo humano, patriarcal, e hoje chegamos na 5ª dispensação, a dispensação da lei, né? Dispensação é esta que vai falar, tem muitos assuntos, né, dentro dessa dispensação, praticamente todo o Antigo Testamento. Então, como é muita coisa, a gente dividiu, separou o que eu achei mais importante passar para os irmãos dessa dispensação, né? Essa dispensação ali, reparem bem que aqui nessa dispensação, né, que tem seu início quando o povo sai do Egito, né, lá no Êxodo, e vai finalizar essa dispensação da lei com a morte do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, né? Então aqui, a gente reparando as ilustrações que tem nessa dispensação, vemos que se foca, né, tem um foco muito grande no livro de Daniel, né? A gente dando um zoom aqui, ampliando, conseguimos perceber melhor aqui que essa dispensação, o autor colocou, né, ilustrou cada capítulo do livro de Daniel, né? A gente tem aqui o capítulo de número 2, né, de Daniel, ele está ali em cima, que é a estátua, mas aqui o capítulo de número 3 de Daniel, ele vai contar ali a história, né, dos amigos de Daniel, que são enviados para a fornalha, né? Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 4 é a história de Nabucodonosor, né? Que ele se elevou em seu coração, então o Senhor Deus humilha ele, colocando ele para comer capim igual boi, né? Depois no capítulo 5 de Daniel tem a história do filho, né? Entre aspas, filho do Nabucodonosor, né? Belsazar, que tem aquela parte que a mão escreve na parede, né? Aí no capítulo 6 temos Daniel na cova dos leões, né? Aí tá aqui ilustrado aqui também, capítulo 6 do livro de Daniel. Capítulo 7 a gente tem a visão, né? Já vai começando a entrar mais nas partes escatológicas, né? Assim como Daniel capítulo 2, temos aqui as visões dos animais, dos 4 seres, né? Que Daniel tem, né? Daniel capítulo 7. Aí Daniel capítulo 8, a gente tem outra visão novamente de animais ali que representam reinos e também apontam para o anticristo, né? O iníquo que vai se revelar nos períodos
da grande tribulação. Temos também aqui citado em Daniel, né, capítulo 9, a partir do versículo 24, nós temos citado as 70 semanas de Daniel, que também vamos estar estudando em uma próxima oportunidade. Então, como eu já mostrei, na dispensação da lei, a quinta dispensação, tem muitos conteúdos, muita informação. Então, eu vou dividir esse estudo da dispensação da lei em 3 partes. Hoje eu falarei mais sobre a lei mesmo, 613 preceitos ou mandamentos. Né? Na próximo estudo, eu vou focar apenas no tabernáculo e nas suas simbologias. Né? Vemos aqui o tabernáculo bem ilustrado aqui embaixo, como se fosse uma planta, né, do tabernáculo. Temos aqui a posição exata, né, de cada coisa que ficava ali no tabernáculo, né? A arca da aliança no Santo dos Santos. Temos aqui o lugar santo, né, que ficava ali 3 também objetos. Tem o altar de incenso, tem a mesa ali dos pães, né, e também temos ali aquela luminária com 7 braços, né, conhecido como menorá. Temos aqui também a bacia de bronze, né, do lado de fora já do tabernáculo, né, onde era feita a lavagem do pessoal, para ficar puro, purificado. Temos aqui também o altar de holocausto. Isso a gente vai tratar no próximo estudo, né? Então, como o tabernáculo é um assunto muito precioso e também aponta para Jesus Cristo, e vamos ver isso então na próxima oportunidade. E também, né, na outra, né, como eu falei, vou dividir a dispensação da lei em 3 estudos, né? Essa eu vou apresentar mais a lei. Na segunda estudo a gente vai falar sobre o tabernáculo. E no outro estudo a gente vai falar mais sobre as visões de Daniel, né, esses sonhos e essas coisas que estão ilustradas aqui, certo? Então, irmãos, para começar eu queria fazer uma pergunta. Quem aqui já leu toda a Bíblia? Pode levantar a mão. 5 pessoas, 6 pessoas. Para vocês experientes da Bíblia, o que vocês me falam sobre o livro de Levíticos? Quem poderia me falar alguma coisa sobre o livro de Levíticos? Leis. Então, quando a gente está lendo geralmente a Bíblia toda, ou começando lá de Gênesis, tendemos a pular esse livro, né, de Levíticos, também uma boa parte do livro de Êxodo, que vai entrar em uns assuntos que às vezes não enche tanto os nossos olhos assim, de interesse, né? Assuntos cerimoniais, de como se purificar e tal. Mas é nesses livros que temos ali, né, no início da Bíblia, os 5 primeiros livros, também chamado por nós de Pentateuco, chamado pelos judeus de Torá, né, ou às vezes pela própria Escritura se refere a esses 5 primeiros livros como a lei, né? Então, esses 5 primeiros livros têm coisas importantes e também descrevem toda a lei do Senhor para o seu povo, né? Não são somente 10 mandamentos, são 613 leis ou 613 preceitos, né, que são descritos ali, né? E a gente vai entender e vai ver um pouco disso aqui no dia de hoje, né? Então, só para dar uma introdução, uma coisa interessante, né, que os irmãos podem estar guardando e facilitando. Instrução para cada área da vida, né? Então aqui, pra gente, que facilita a gente decorar também a ordem aqui das dispensações, né? Fica muito fácil, a dispensação da lei é a quinta. Então fica fácil lembrar que a dispensação da lei é quinta, porque se a gente lembrar dos livros escritos por Moisés, né, conhecido como Torá, conhecido também como lei, fica fácil, né? 5 livros de Moisés, a lei, quinta dispensação, dispensação da lei. Fica muito fácil de gravar usando esses estratagemas, né?
Então, aqui a gente vai tratar nessa dispensação da lei, né, onde paramos, e queria começar a contextualizar, né, desde o início lá saindo do Egito, né, o Êxodo, e falar para vocês, né, dando a continuidade também ali sobre o que falamos no estudo passado, né? Então peço aos irmãos que estejam com os olhos fitos aqui no projetor agora, para a gente conseguir compreender, certo? Lá em Gênesis capítulo 12, acontece ali a chamada de Abraão, né? Nos primeiros 3 versículos vamos ver Deus firmando uma aliança com Abraão, né? E também com a sua descendência depois, né? Com o seu filho Isaque, né? Que nasceu da sua esposa, também depois o filho de Isaque, Jacó, dando continuidade a esta aliança que foi dada a Abraão, foi passada a Isaque e confirmada em Jacó. Depois Jacó, né, por fome, né, na terra prometida ali em Canaã, eles vão descer para o Egito, né, tendo em vista que o seu filho José já estava por lá, né, aconteceu toda a história de José. E então o seu pai, né, o pai de José, Jacó, desce então para o Egito e fica ali na terra de Gósen por ali, né, ele mais a sua família, né? E é dito que desceu 70 almas da casa de Jacó, né, para o Egito. Então ali no Egito acontece que eles vão se multiplicar, vão passar um tempo bom ali no Egito, diz a Bíblia em algumas partes que são 400 anos, outras partes 230, né? Mas vai ficar um tempo bom ali, um período bom ali no Egito, até que diz que o faraó não lembrou dos feitos de José, né? Não reconheceu aquele povo que estava ali, então começou a escravizá-los, né? Essa história já se inicia ali no capítulo, no livro de Êxodo, né? Então o povo de Deus estava ali no Egito e sendo escravizado, né? Fabricando tijolo, construíram cidades, né? Mas o Senhor então se lembrou daquela promessa que havia feito para Abraão, né? O Senhor já tinha falado para Abraão muito tempo atrás que o seu povo, a sua descendência ficaria no Egito, né? O Senhor já tinha profetizado para Abraão. Tem uma passagem na Bíblia, que eu não me lembro onde está, mas fala que Deus não faz nada sem antes revelar aos seus profetas, né? Então ali o Senhor já tinha falado para Abraão que ele ficaria, que o seu povo, né, ficaria ali cativo, né, no Egito. Então o Senhor vai ver a reclamação do povo, o Senhor vai se lembrar do seu povo ali no Egito e vai escolher alguém, né, Moisés, para então usar Moisés como uma ferramenta para tirar o seu povo do Egito, né, enviando ele para a tão prometida aquela terra de Canaã, né? Terra é essa que o Senhor mandou que Abraão peregrinasse por ela, porque o Senhor havia prometido essa terra a Abraão e a sua descendência. Então, aqui nós temos então Moisés, que não sabemos mais, provavelmente Satanás, né, que sabia, conhecia daquela promessa que fora feita ali em Gênesis capítulo 3, versículo 15, aquela promessa da semente da mulher que esmagaria a sua cabeça. Então Satanás, tendo conhecimento dessa promessa, talvez pensou que Moisés já fosse o cumprimento dessa promessa, né? Será que Moisés era aquele que esmagaria sua cabeça? Então nós vemos Satanás usando Faraó para matar então todas as criancinhas do povo hebreu, né, do povo de Israel, tentando assim finalizar ou cessar aquela promessa feita por Deus. Mas sabemos que nenhum dos planos do nosso Senhor é frustrado, né? Jó capítulo 40, versículo 2 ou 42, né? Então o Senhor vai escolher Moisés, aí vai acontecer toda a história de Moisés, que todos já devem conhecer, mas não vou entrar muito nesse assunto, né, da vida de Moisés. Mas o Senhor aparece ele, né? Aparece para ele depois que ele foge já do Egito, ele vai matar lá um egípcio lá, vai fugir lá para outro local, vai se encontrar depois com o Senhor em uma sarça ardente, né? E Moisés vai ter um encontro com ele, o Senhor vai falar para ele, vai dar a missão para ele de resgatar aquele povo, né, ali do Egito. Então o Moisés vai lá para o Egito, vai trazer lá, vai vir com as 10 pragas, né, que já também falamos um pouco sobre elas ali no outro estudo, né?
E uma coisa que eu deixei passar e que eu achei interessante dessas 10 pragas é que cada uma dessas pragas confrontava, desafiava um deus egípcio. A primeira vez que eu escutei sobre isso, eu achei que era uma coisa que, isso aí é história que o pessoal está fazendo, né, para tentar atribuir à Bíblia mais coisas do que realmente ela apresenta. Mas, na verdade, eu fui lendo as Escrituras, né, e realmente tem umas passagens que falam disso, né? Então, eu queria mostrar para vocês aqui, e depois eu vou ler a passagem que fala sobre isso, né, sobre esses deuses do Egito, né? Vou mostrar, tá bem lento aqui, né, o Patrício, eu acho que é por causa do tamanho da imagem, né? O tamanho da imagem está muito grande. Mas aqui, então, eu trouxe aqui algumas imagens e informações que rapidamente vamos passar por elas, né? Então, lembre, o povo de Israel estava escravizado ali no Egito. Povo de Israel, porque Jacó teve seu nome alterado para Israel. Então Moisés, depois de um tempo, vai lá para retirar esse povo, né, o povo de Deus do Egito, para levar para a terra prometida. Então o Senhor também já havia falado, eu vou endurecer o coração de Faraó e ele não vai escutar você de primeira, né? Tanto que ele chega lá fazendo aqueles sinais, transformando o cajado em serpente. Aí vem aqueles outros rapazes lá também, os magos lá conseguem fazer, né, resistindo a Moisés, e acontece toda aquela história. Então a primeira praga ali, a praga de transformar a água em sangue, nós temos ali um desafio ao deus Hapi, né, que é uma divindade associada ao rio Nilo, que o rio Nilo era considerado sagrado para os egípcios, né? Então, se o rio Nilo é sagrado, o Senhor Deus derrota ele transformando a água do rio Nilo em sangue, né? O segundo deus ali é a segunda praga, que é a praga das rãs. Nós temos ali o desafio à deusa Heket, né, associada à fertilidade e à renovação, frequentemente representada com a cabeça de rã. Então nós vemos o Senhor Deus lutando, mostrando para os egípcios que os deuses deles não valiam nada. Quem eram aqueles deuses inventados perante o nosso soberano Deus, Senhor, né? Então, a terceira praga nós temos ali o deus Geb, né, deus da terra, pois os piolhos vieram da terra. Na quarta praga, praga das moscas, nós temos o outro deus ali, né, que é uma deusa protetora das moscas. Olha só, os caras são tão doidos que tem Deus para proteger mosca, né? É uma loucura, é um absurdo isso, né? Eu estava pesquisando sobre os deuses egípcios. É muito Deus, rapaz, os caras têm Deus demais. Eles nem lembram tanto Deus que eles têm, né? Eu vi que tem mais ou menos 200 que eram os principais, mas mais de 2.000 espalhados ali pela terra do Egito. É muito Deus, né? Se fosse todos eles verdadeiros, deveria ser uma ciumeira danada, né? O pessoal, rapaz, só adora esse, não adora eu. Mas a gente vê que são tudo invenções humanas. E uma coisa interessante que eu vi também, eu estava pesquisando sobre isso, aí eu caí num vídeo de uma mulher falando sobre esses deuses, né? E eu achei interessante que parece que ela realmente acredita nesses deuses. Mas aí eu pensei, será que ela tem coragem de entregar a sua própria vida pela defesa desses deuses egípcios, né? É uma coisa interessante, porque apenas nós, os cristãos, né, a nós que aceitamos a Cristo como Salvador, em muitos locais, entregamos as nossas vidas por conta de perseguição, pelo nosso amor e nossa confiança e esperança a Jesus Cristo. Mas será que essas pessoas têm confiança e esperança nesses deuses, né, que inventaram? Então ali a quinta praga, né, a peste nos animais, é esse deus ali Ator, né? Tem a sexta praga, esse outro deus aqui, Sekhmet também. A sétima praga ali, né, a praga da chuva de pedra, né, é desafio às divindades associadas ao clima e à tempestade, né, como Nut, né, que é deus do céu, né. A oitava praga nós temos o desafio ao deus Osíris, deus da agricultura e da vegetação, né. A praga dos gafanhotos devorou uma quantidade enorme da plantação deles. E depois temos as pragas ali, a praga de trevas, né, que ficou um tempo com trevas. O pessoal falou que era uma treva tão densa que eles quase que poderiam tocar naquelas trevas, né? E é claramente ali um desafio, uma derrota ao deus Ra, que é o deus que é o mais conhecido, né?
que muitos devem conhecer, o Deus Ra, né, que é o Deus do sol. Então tem ali as trevas que o Senhor traz, mostrando para os egípcios como ele era poderoso e era superior a todos esses deuses aqui, né? E a 10ª praga ali era uma afronta diretamente a Faraó, pois no Egito Faraó também era considerado um deus. Faraó ele era considerado filho de Ra, né? Então, a morte dos primogênitos era Deus mostrando a força dele contra também o principal deus, entre aspas, né? Que era o Faraó. E aqui eu trouxe algumas ilustrações para vocês, e é uma coisa absurda, tamanha variedade de deuses que nós encontramos, né, nos egípcios, mas esse deus aqui, Rap, aqui, é considerado o deus do Nilo, né? Tá aqui o deus Ra, que é representado aqui com uma cabeça de ave, né? Muitos deuses egípcios têm esses atributos, essas características, né? Misturado o animal com o ser humano, né? E a gente vai lembrar então daquela palavra de Deus que fala ali em Romanos, capítulo 1, versículo 20, versículo 23. Pode colocar pra gente, né? Muitos deuses em diversas culturas, né? Misturando animal, deuses pequenos, deuses fracos, todos limitados, né? Misturando animal com ser humano, uma coisa terrível. Então a palavra de Deus vai nos mostrar isso aqui, ó, falando do ser humano. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecimento a Deus, não glorificaram como Deus e nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram e seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus, incorruptível, em semelhança da imagem de homem, corruptíveis, e de aves, e de quadrúpedes e de répteis. Então nós vemos, o Senhor deu toda essa natureza, o rio Nilo, tudo que tinha, mas o ser humano não reconheceu a Deus, não glorificaram como Deus, e ainda falaram que Deus associando Deus a animais como aves, igual nós estamos vendo ali, né, naquela imagem do Deus egípcio, né? Então isso era só uma coisa que eu deveria ter falado no estudo passado, né, falando sobre as pragas, mas é uma coisa interessante. Aí você me pergunta, mas aonde você tirou isso, Guilherme? Que Deus ele estava tentando também mostrar para os egípcios que é mais forte do que os deuses egípcios. Então a gente vai para a Bíblia, né, e encontra essa passagem aqui em Êxodo, capítulo 12, 12. Não precisa abrir aí, que eu vou ler aqui rapidamente. Êxodo, capítulo 12, 12, fala assim: E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. Né? Outra passagem também lá em Números 33, 4 fala assim: Enquanto estes sepultavam seus primogênitos, a quem o Senhor havia ferido de morte, o Senhor também executou juízo contra os seus deuses. Nós vemos quão grandioso é o nosso Deus, né? Jetro, depois, quando chega perto de Moisés, Moisés já está saindo com o povo, né? Jetro fica maravilhado como Deus teria tirado aquele povo com tantas maravilhas, com mão forte, abrindo o rio, o Mar Vermelho, né? Fazendo coisas maravilhosas ali para livrar o seu povo do Egito, né? Então nós compreendemos também que o Senhor ele é um Deus maravilhoso e fez essas maravilhas para comprovar para aquele povo que ele era o Deus verdadeiro, né? Então nós temos ali o povo já saindo do Egito. Vou dar um zoom aqui. Temos o povo saindo do Egito com Moisés, né, e Arão. Nós temos aqui ilustrado nesse mapa, a gente vê aqui esse caminho do Êxodo, essa referência aqui do rio Nilo. Se você for pegar um mapa daquela região, você vai ver que essa ilustração aqui está correspondendo ao verdadeiro mapa daquela região, daquela localidade. Nós vemos aqui o Golfo de Suez, o Golfo de Acaba, né, que também são considerados aí Mar Vermelho, né, e a gente vê aqui a rota do Êxodo,
que eles atravessam aqui então o Mar Vermelho, né? Então, depois de atravessar o Mar Vermelho, você já conhece a história, né? Eles vão chegar ali no Monte Sinai, aonde vão receber a lei, aonde vão firmar uma aliança, um acordo com Deus, né? Eu pensava antes de estudar que eles ficaram 40 anos, né, no Egito, isso é certo, né? Ou no Egito não, 40 anos rodando o deserto. Aí eu pensava que, sei lá, com 20 anos andando no deserto, o Senhor deu a lei para eles. Mas na verdade não, foi bem rápido, né? Com 3 meses ali, o Senhor já tinha dado a lei, já tinha dado os preceitos, tudo, as ordens sobre o tabernáculo e etc, né? Então, antes de a gente começar a entender essa aliança que foi firmada aqui com Deus e o seu povo, queria falar um pouquinho para vocês sobre as alianças. Falar um pouquinho sobre as alianças. Na Bíblia, encontramos diversos acordos e alianças de Deus com os homens, né? Dessas alianças, desses acordos, temos 2 tipos. Temos os unilaterais e os bilaterais. Os acordos unilaterais é aquele que só o Senhor Deus faria de uma forma incondicional, sem exigir nada em troca, né? Temos alianças assim citadas na Bíblia, né? Exemplo é a aliança noética, a aliança que o Senhor Deus firmou com Noé quando ele saiu da arca, né? A aliança que Deus promete que não destruiria mais a terra com as águas, né? Então aquela aliança era uma aliança unilateral. Ele não falou assim: Noé, eu só não vou destruir a terra se vocês seguirem minhas leis. Ele não falou isso, entendeu? É uma aliança incondicional. Outro exemplo de uma aliança incondicional é a aliança que ele faz com Abraão, né? Essa aliança está citada em Gênesis 12, Gênesis 15, Gênesis 17, né? Que ele promete a Abraão um povo, promete a Abraão uma terra, né? Falou que através dele, na sua descendência, seria abençoada todos os povos da terra. E essa aliança também foi uma aliança incondicional, né? Pela graça, pela misericórdia do nosso Deus. Ele não falou assim: Abraão, você só vai ter um povo se você andar do meu lado. Abraão, você só vai ter uma nação se você andar do meu lado. Abraão, sua família só vai ser multiplicada, sua descendência só vai ser multiplicada se você seguir minhas leis. Ele não colocou uma condicional. Então temos ali 2 tipos de acordo, 2 tipos de lei. Unilateral, só dependendo de Deus, e também temos a bilateral, que depende de Deus e dos homens. E vocês acham que a aliança firmada ali com Moisés é uma aliança bilateral ou ela é unilateral? Por que é bilateral? Foi proposta. Alguém tem mais uma resposta mais elaborada? Tudo que o Senhor disser, nós faremos. A aliança mosaica, ou aliança sinaítica, feita ali pelo Senhor com o povo quando saiu do Egito, ela é considerada bilateral. Como já adiantaram, é uma aliança que foi proposta e não imposta, né? Por que ela é bilateral? Porque só era oferecida bênçãos terrenas a eles caso cumprissem aquelas leis. A gente vai no livro de Deuteronômio, capítulo 28, a gente vê ali uma série de maldições que estavam colocadas sobre eles caso eles não cumprissem as leis. Era uma aliança que era bilateral. Dependia do ser humano cumprir a lei para o Deus também fazia a sua parte, então abençoando eles aqui na terra, né? Então a aliança mosaica firmada ali, Deus com o seu povo, é uma aliança bilateral, né? Que dependia dos 2 lados, ambas das partes que firmaram um acordo. E isso é interessante para nós entendermos que ali a maioria das alianças que é firmada com o ser humano, nós temos ali também a aliança davídica, né? Que foi que o Senhor falou para ele que a descendência dele, o trono dele seria perpétuo, né? Que vai se cumprir ali com Cristo no milênio. Temos outras alianças também, como a nova aliança citada ali em Jeremias, capítulo 31. A aliança é essa que nossos irmãos amilenistas
helenistas acham que se cumpriu em Cristo, mas na verdade, se a gente for ler essa aliança ali em Jeremias 31, vamos ver que ela se trata do povo de Israel, né? Essa aliança vai se cumprir ainda também no milênio. Nós vemos que essas alianças são incondicionais, não pede uma condição, mas essa aliança mosaica, ela é condicional, e a única condicional, normalmente, como nós já estamos vendo, o ser humano não consegue cumprir esta aliança, né? O ser humano, o povo de Israel, não conseguiu cumprir esta aliança. Então, o que estava ali citado nessa aliança? O que fazia parte, essas leis, esses preceitos, né? Então, o Senhor Deus deu através de Moisés os preceitos no Monte Sinai, né? São 613 preceitos, né, que foi uma contagem feita por um rabino chamado Sinlai no 3º século depois de Cristo. Ele fez a contagem desses preceitos, né? Ele foi lá no livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, foi contando uma por uma. O cara tem paciência e contou 613 preceitos, 613 leis do Senhor, cujos 613, né, dessas 613, 365 são proibitivos, né? 365 leis proibitivos, uma para cada dia do ano, né? 365 leis proibitivas, do tipo, não faça isso, não faça aquilo, não faça tal coisa, uma para cada dia do ano. E temos ali as 248 leis ativas, que é daquelas do tipo, faça isso, faça aquilo, né? E eles vão colocar, então, que 248 correspondem à quantidade, eu não sei de onde eles tiraram isso, né? Mas segundo a tradição judaica, referente ali à quantidade de órgãos e ossos que temos. Mas eu pesquisei isso, né? E a gente não encontra esse valor exato aí, né? Mas eles falam que esses 248 ali, então, seriam correspondentes à quantidade de órgãos essenciais aí que eles têm, né? Mas, enfim, todas essas leis aqui que o Senhor Deus ali deu no Pentateuco, apenas 270 são cumpríveis hoje em dia, porque não temos mais o templo, não temos uma série de coisas. Então, hoje em dia, se você for para um rabino, apenas 270 são possíveis de se cumprir no dia de hoje, né? O resto já não tem como se cumprir, porque não temos o templo, não temos tabernáculo hoje em dia, né? Então, dessas leis aqui, né, eu não sabia, eu também, antes de estudar mais aprofundadamente sobre o livro de Levíticos, sobre os livros de Êxodo, sobre o livro de Deuteronômio, eu não sabia qual variedade de coisa descrita, né, nessas leis, nesses preceitos. Eu falei, rapaz, mas que o Senhor Deus ele foi bem específico, né, em diversas leis. E a gente vai ver lei para falar sobre quase tudo da vida daquele povo. Porque vocês pensam comigo, aquele povo eles estavam vivendo no Egito. Um povo, os egípcios têm um monte de deuses, com vários rituais, adoração estranha. E o Senhor está tirando todo aquele povo do Egito agora, né? E o Senhor precisa dar a eles uma identidade para aquele povo, né? Dar a eles ali festas para se cumprirem, dar a eles ali leis para que aquele povo pudesse andar ao lado do nosso Deus, dar a eles ali um tabernáculo para ensinar conceitos divinos àquele povo pastoril, né? Porque você pensa, aquele povo que cuidava de ovelhas, como é que eles iam saber sobre santidade, sobre purificação, sobre perdão, sobre gratidão? Então o Senhor tenta trazer de forma visível, quase que palpável, o tabernáculo, né? Tentando ensinar esses conceitos, né, divinos para o homem, que depois nós vamos compreender melhor com Jesus Cristo, cumprindo então aquele sacrifício que era necessário, aquele sangue que era necessário para a remissão dos pecados, né? Evidentemente, o livro de Êxodo, os livros Levítico, que trata todo esse como viver, porque eles estavam vivendo como escravo e automaticamente eles associou todo aquele movimento ali, eles aderiram aquilo ali. 430 anos eles tomaram, eles se misturaram praticamente no meio do povo, em certo sentido. Então Deus traz essa lei toda para eles, qual a conduta. E semelhantemente, quando Cristo, a igreja é formada,
Paulo vai escrever as cartas me ensinando como viver agora como cristão. Entendeu? Então, o livro de Levítico vai ensinar o povo como viver como livre e para adorar a Deus. Então, as leis já tinham essa finalidade também. Como viver como livre, já não mais escravo, como viver como livre e adorar a Deus. Então, Paulo ele vai escrever as cartas com esse mesmo princípio. Como agora viver como crentes em Jesus? Como viver como salvo? Como viver como igreja? Então as cartas de Paulo, elas semelhantemente aos livros do Pentateuco, que traz ensino como viver a vida prática nesse mundo. Então as cartas de Paulo vai tratar disso. Ela vai tratar como viver como marido, como viver como esposa, como viver como empregado, como viver como cidadão de qualquer país, respeitar as leis locais, né? Então ele vai ensinar tudo isso nas cartas. Semelhantemente, os livros do Pentateuco, que ensina como viver como livre no caminho e adorar ao Senhor. Então tem uma semelhança bem marcante aí. Se a gente vê aqui, ó, deixa eu puxar na outra imagem aqui, né? Quando a gente falou ali que essa lei, essa aliança foi bilateral, nós temos ali em Êxodo 19, 3-8, você pode colocar pra gente, o Senhor fazendo esse pacto, né, que o soldado também falou, né, eles aceitaram. Moisés falou com Deus, Deus falou com Moisés, aí Moisés chegou, eles falaram assim, não, nós aceitamos isso aí, tá bom, vamos aceitar. Ah, vocês vão cumprir tudo que Deus está falando? Não, nós vai andar do lado dele, vão cumprir tudo que ele falou, né? Aí ele fala assim, ó, e subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo, assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Vós tendes visto o que eu fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águia e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz e guardares o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Deixa nesse versículo ali. Olha só essa partícula de condição aqui. Agora, pois, se diligentemente ouvires a minha e guardares os meus conselhos, né, é uma aliança bilateral, dependia deles também. Pode pular para o próximo. E vós me sereis reino, sacerdote, povo santo. Essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, Deus falou para Moisés, né, e Moisés vai falar para eles, né? Pode passar. E veio Moisés e chamou os anciões do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse, tudo o que o Senhor tem falado faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Então tudo que o Senhor falou, o povo falou que eles fariam. Não, nós vamos cumprir. É condicional? Então a gente faz nossa parte e o Senhor faz a parte sua. Né? Depois, né, de Êxodo 19, mais para frente no resto do livro, dos outros livros, nós vamos entender as bênçãos que eram destinadas a eles. Né? No livro de Deuteronômio também é repetido. Paulo vai dizer umas palavras mais ou menos semelhantes a isso, no sentido das nossas atitudes em relação a Deus. Ele vai dizer assim, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas que são de cima, buscai as coisas que são de cima. Aí ele faz no versículo 3, ele vai dar, no versículo 5 vai dar uma proposta, mortificai, pois, a carne. Né? Ele não fala assim, Deus não vai falar com ele assim, ó, vou mortificar a carne de vocês, eu vou mortificar a carne de vocês, vou tirar de vocês tudo que é ruim. Deus não fala isso, ele dá a condicional, ele vai propor, ele vai dizer, mortificai. É uma ação nossa em relação a Deus. Né? Então ele não vai dizer assim, ó, eu vou mortificar a carne de vocês, eu vou tirar de vocês tudo que é ruim. Ele não diz isso. Né? Ele vai falar lá, ó, se ressuscitaste com Cristo, pensar nas coisas que são de cima, buscar as coisas que são de cima. Então, semelhantemente, o livro dos livros de Pentateuco falando sobre o povo de Israel e as cartas falando para nós como conduzir como crentes em Jesus. Então, nós vamos também dando continuidade aqui, nós vemos aqui
né, aquelas 613 preceitos, eles são resumidos nos 10 mandamentos, né? Aquelas tábuas que Moisés trouxe ali, né, que fala que foi escrita pelo dedo de Deus, né? Ali estava escrito as 10 leis, o resumo daqueles 613 preceitos, né? Alguns rabinos vão falar que ali era 2 cópias idênticas, né? Porque para firmar um acordo teria que ter uma via dos humanos, uma via de Deus. Mas isso aí, se a gente vai muito no judaísmo, os caras têm umas ideias muito loucas, né? Mas a gente vai então deixar de lado, já que a Bíblia não esclarece isso. Mas nós temos ali Moisés, então, com as tábuas da lei, né, que foi dada no Monte Sinai, né? Então, os 10 mandamentos são o resumo das leis e foi escrita primeiramente, né, por Deus. Está ali em Êxodo 31:18, falando que foi o Senhor, né, que escreveu com o seu próprio dedo. Mas também é dito que, que acontece, né? O Senhor escreve nas tábuas as leis, mas Moisés, então, quando ele desce do monte, o que acontece? Moisés vê o bezerro de ouro, né? Moisés vê a doideira que Deus avisa para ele, né? Fala, Moisés, ó, seu povo tá fazendo merda lá embaixo, e você desce, vai correndo. Aí Moisés chega lá, fica nervoso, quebra aquele negócio no chão, né? Aí eles vão falar que a primeira lei foi escrita ali com o dedo de Deus e a segunda, né, quando Moisés retorna para o monte, né? É Moisés mesmo que teve que escrever, né? Tem umas passagens, né, mas não vou entrar nessa questão aí. O interessante é que essas leis são divinas, foi dadas pelo nosso Senhor, né? Então ali nós temos então 2 mandamentos principais que gravitam todas essas leis, que dependem todas essas leis. Quem lembram quais são esses 2 mandamentos? Vamos? Então, esses 2 mandamentos, eu também achava que era só Jesus que falou isso, mas na verdade ele já era escrito lá no Antigo Testamento, na Torá, né, no Pentateuco, né, tá ali em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, pode colocar pra gente aí? Não tem aqui, precisa botar não, que é coisa rápida, né, para agilizar. Né, Deuteronômio 6, 5 fala assim, ó: ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua força. Né? E lá em Levítico 19:18 vai falar: não se vingue nem guarde rancor contra alguém do seu povo, mas ame ao seu próximo como a você mesmo. Eu sou o Senhor. Mas é claro que Jesus, quando ele vem, ele vai dar o real sentido daquelas leis, daqueles preceitos, né? Então o Senhor, ele vai falar da seguinte maneira, né? Você pode abrir agora para a gente ali, Mateus 22, 37 a 40, né? Onde ele vai falar sobre isso, né? Então tem as 613 preceitos, né? Tem um resumo delas que são os 10 mandamentos, e esses 2 mandamentos principais, né? Essas outras leis dependem dela, é o que o Senhor Jesus nos fala, né? Tá aqui, ó. E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhantemente, e o segundo maior mandamento, né? Semelhantemente a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos, depende toda a lei e os profetas. Tá vendo a clareza que Jesus traz em diversos aspectos, até mesmo, né, nessas 613 preceitos. E ali, voltando para aquela imagem que a gente estava ali, né, uma coisa também que é muito interessante, né, eu falei que os 10 mandamentos, né, essas 10 leis, é o resumo, né, dos 613 preceitos. E se você pegar o número 613 e somar ali os números, né, vai ficar assim: 6 mais 1 é quanto? 7. E 7 mais 3, 10, né? Então 613, 10 mandamentos é o resumo. É uma coisa muito interessante, né? Isso é tudo coisa de judeu, né? Eles que fazem esses negócios, né? Interessante aí, né? Então nós vemos ali, então, pode falar.
comentário importante. Por que quando Deus fala de amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo, Ele não está falando desse amorzinho nosso de dar o que está sobrando, entendeu? De ajudar, esse amor mesquinho que nós temos. Ele está falando de um amor de Deus, um amor de dar, de ser melhor para a pessoa, independente da pessoa não prestar para nada, entendeu? Esse amor extraordinário que ninguém consegue, né? Porque o amor que nós conseguimos é o amor de dar aquilo que está sobrando, de ajudar aquilo, entendeu? E vamos entrar nisso aí. Esse amor mesquinho. Porque nós temos ali, né, tem os 613 leis. O homem não consegue cumprir plenamente. Tem os 10 mandamentos. O homem também não consegue cumprir plenamente. Temos apenas esses 2 mandamentos e nós não cumprimos nenhum dos 2 plenamente. Não conseguimos amar a Deus acima de todas as coisas e não conseguimos amar o próximo como nós mesmos. Para ver que a lei ela tem uma finalidade que não é salvação, e sim apontar o pecado, e vamos também tratar sobre isso daqui a pouquinho, né? Mas antes aqui, né, falando ainda sobre essa aliança, esse acordo, essa parceria que Deus fez com o ser humano ali quando eles saíram do Sinai, né, saíram do Egito, né, nós vemos ali Deuteronômio 30, 15 a 20, vou pedir para Patrícia pôr também, né, que é uma passagem interessante, mostrando ali o Senhor Deus agindo com o homem, né, mostrando Moisés colocando, expondo, propondo para eles aquele acordo ali, né? E o livro de Deuteronômio é interessante, né? Para quem nunca leu, Moisés praticamente está repassando a lei para aquela nova geração, né? Porque os antigos, aqueles que saíram do Egito já tinham praticamente tudo morrido pelo deserto, né? Então, antes de entrar na terra, Moisés está revisando novamente ali os ensinamentos, os aprendizados, né? Isso é o livro de Deuteronômio, né? Então, está escrito ali, ó, Moisés falando, ó: "Veis aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bom, a morte e o mal. Portanto, te ordeno hoje que ames o Senhor teu Deus, que andes nos teus caminhos e que guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual passas a possuir. Porém, se o teu coração se desviar, e se não quiseres dar ouvidos, e fores seduzidos para te inclinares aos outros deuses e os servires, então eu te denuncio hoje, que certamente perecerás e não prolongarás os dias na terra a qual a que vais, passando o Jordão, para que entrando nela a possuas. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua semente", né? Próximo. "Amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou aos teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar." Né? Então nós vemos aquela passagem que o Adriano também, às vezes eu cito, né? "Tenho te proposto a vida ou a morte", é nesse contexto, né? Porque se eles cumprissem a lei, né, pelas leis, eles viveriam. Mas se eles não cumprissem, eles iriam morrer naturalmente, né? E nós vemos que ninguém cumpriu, né? Voltando ali, nós vemos que o povo ele não conseguiu cumprir, o povo ele quebra a aliança. É uma coisa que às vezes nós lendo a história do povo de Israel saindo do Egito, podemos ficar muito chateados com aquele povo, né? Tamanha incredulidade, o povo que viu o Senhor com 10 pragas, libertando eles com a mão forte do Egito, né? Ficaram encurralados próximo ao Mar Vermelho, e o Senhor, com aquele milagre, aquela maravilha grandiosa, fez o mar se abrir,
passaram em seco. Depois o povo resmungador, com o povo reclamão, chegando, eu tô com sede, eu tô com fome, né? Viu as maravilhas que o Senhor Deus fez a eles e ainda colocaram o Senhor à prova, diz a palavra de Deus, né? Os caras chegaram, no Egito lá era melhor, tinha carne para comer, tinha melancia, lá tinha tudo bom e tudo melhor. Moisés, esse maluco de 80 anos de idade, velho, trouxe nós num deserto para morrer aqui, era melhor ter deixado nós lá mesmo. Será que lá não tinha sepultura para morrer todo mundo lá? Né? Um povo reclamando pra caramba, né? Um povo incrédulo, né? Mas a gente vê, se estivéssemos também na situação daquele povo, talvez também deveríamos de pecar e de resmungar contra Deus, né? Porque nós vemos hoje, aquele povo viu tantas maravilhas, aí chega num determinado lugar, não tem água para beber. Moisés vai lá, joga um pedaço de pau na água, a água fica boa, eles tomam água. E depois chega num lugar, não tem carne para a gente comer. O pessoal cheio de animal ali que saíram do Egito, não tem carne para comer. Lá no Egito tinha carne. Então Moisés ora ao Senhor e Deus manda aquele monte de codorna, né? Aqueles passarinhos lá, enche tanto a terra que tinha passarinho pra caramba. Deus falou assim, vocês querem carne? Então vocês vão ter, vai ficar comendo um mês e vai ficar cheio de comer carne, né? Então o Senhor deu a carne para eles. Chega a outro determinado lugar, o pessoal, tô com sede de novo, mas de novo com sede, o pessoal quer beber água. Então o Senhor fala com Moisés, Moisés fere a rocha, sai água, o povo bebe, né? Depois acontece aquele fato da água de novo, né? Que o Senhor falou, Moisés, fala a rocha, Moisés. Moisés nervoso, meteu o cacete na rocha, feriu a rocha de novo, e por causa disso, ele não entrou na terra prometida, né? E que a gente vê também mais claramente que aquilo simbolizava a Cristo, né? Cristo, ele morreu uma vez só. Cristo, a nossa rocha, uma vez foi ferido na cruz do Calvário e não morrerá outra vez. Ele já não morre de novo. Ele não se sacrificará por nós uma outra vez, né? Então a gente vê aquele povo reclamão. Aí eu penso, será que nós não somos assim também? A gente vê as instruções do Senhor, né, falando para a gente não ficar ansioso, para a gente ver os lírios, né, que nem Salomão na sua mais alta plenitude não se vestiu tão bem como aqueles lírios, né? Os passarinhos não trabalham e o Senhor alimenta eles todo dia. Será que a gente às vezes não desconfia, não ficamos também ansiosos, não colocamos a nossa confiança que Deus haverá de prover água, haverá de prover alimento para nós, né? O que fala lá? Buscar no primeiro lugar, né, o reino de Deus, e todas as demais coisas dessa vida, né, tanto comer, o beber, o vestir, né, o Senhor nos acrescentará, o Senhor nos dará, né, e às vezes é difícil viver com essa fé no Senhor, né, às vezes eu me pego pensando assim, nossa, será que eu vou conseguir dinheiro para pagar tal conta? Né? Será que eu vou conseguir dar conta de alguma coisa? Será que eu vou conseguir cumprir esse compromisso? E agora, o que eu vou fazer? Mas a gente às vezes não coloca, não exercita a nossa fé no nosso Deus. Um Deus que deu alimento para o povo e também pode suprir as nossas necessidades, né, nos dias de hoje. O povo reclamava e a gente tem facilidade de reclamar. É porque a gente reclama daquilo que a gente não tem. Se a gente começar a olhar para aquilo que a gente tem, a gente vai ter menos tempo para reclamar daquilo que a gente não tem. A reclamação está associada àquilo que a gente não tem. E a gente tem muita coisa para agradecer em vez de reclamar daquilo que a gente não tem. Então isso é questão de lógica, a lógica da vida. Se a gente olhar para aquilo que nós... Todos nós temos falta de alguma coisa. Todos nós, todo ser humano tem falta de alguma coisa. Então nós temos que valorizar aquilo que nós temos. Que seja emprego, que seja casa, que seja alimento, que seja marido, que seja esposa, que seja filho. Vamos olhar, agradecer por aquilo que nós já temos. Gratidão, né? Agradecer pelo que já temos, né? A gente está aqui nessa vida peregrinando para entrar em Canaã celestial, gente. Nós que temos Cristo como Salvador, já somos mais que vencedores. Sabemos a terra que haveremos de entrar muito em breve, né? Uns irmãos já estão mais adiantados do que outros, né? Mas todos nós temos essa esperança que vamos estar com Cristo muito em breve na eternidade. Tudo que a gente reclamar, o meu emprego fica sem aquilo. Vou reclamar da minha mãe, fica sem a mãe.
Vou reclamar da saúde, fica sem a saúde. Entendeu? Então, fazer exercício nesse sentido. Vou reclamar da minha esposa, fica sem minha esposa. Vou reclamar do meu marido, fica sem o marido. Vai reclamar do meu filho, fica sem o filho. Né? Então, se a gente começar a fazer esse exercício, poxa, é melhor com do que sem. Então, se você fizer essa conta, você vai perceber, é melhor ficar com do que sem. Né? Isso mesmo. Né? Então, nós temos ali o povo, ele quebra a aliança. E nós vemos isso já, como falamos, né? O Moisés está descendo depois de Deus ter falado com ele, né? Aquele monte pegando fogo, fumegando. Que loucura aquilo. Rapaz, o pessoal com medo, não podia nem subir no monte, senão morria. Então Moisés descendo, aí o cadinho que Moisés fica longe deles, o pessoal, Arão, faz para nós um Deus, Arão, toma aqui meu brinco de ouro, faz aí um Deus para nós adorar, porque aquele maluco lá subiu no monte, sumiu, nós não sabemos o que ele está fazendo lá em cima, então faz um Deus para ir na frente nossa, né? Um povo que viu tudo que o Senhor Deus tinha feito, né, caindo nessa incredulidade, nem começou o pacto direito, já estava quebrando, né, adorando outros deuses, né? E é muito terrível isso que o povo fez, né? Eu tinha colocado a passagem onde o povo faz, né, o bezerro, né, mas a gente não vai entrar nisso, mas é uma coisa aqui, ó, terrível, né? Um cadinho que Moisés vira as costas, né? O povo faz o bezerro adorando e atribui ainda aquele bezerro, falando que aquele bezerro que é o Deus que tirou eles do Egito, né? Aí, pessoal, vamos adorar esse bezerro, ó, esse aí que tirou nós lá do Egito, esse bezerro aí. Aí Deus ficou bolado, muito bravo. Rapaz, agora eu vou acabar com esse povo. Rapaz, eu vou matar tudo. Mas aí Moisés vai lá, intercede, fala assim: Senhor, não condena eles não, Senhor. Me risca o meu nome do livro da vida, mas não condena eles. Né? E o Senhor, com a sua paciência, a sua longanimidade, né? a sua misericórdia, o Senhor vai só indo, caminhando, conseguindo cumprir, né? Andar do lado daquele povo pecador que somos nós também. Né? Então, ali nós vemos como que Israel quebrou essa aliança de diversas formas, né? E a mais terrível dela é a idolatria, é se curvar perante outros deuses, adorar outros deuses. A gente vê que nesses 613 preceitos, se algum irmão, seu parente chegava assim, ó, aí tem um Deus maneiro que você não quer adorar comigo não, era para matar o cara, né? Estava ali nos 613 preceitos, mas nós vemos o quão desvio foi o povo de Israel do Senhor. Olha o que está escrito ali em Ezequiel, capítulo 20, 10 a 13. Abre pra gente aí. Olha como o povo de Israel, né? O povo que Deus fez a aliança, um povo que falou, ó, vamos cumprir tudo que o Senhor falou, né? Olha aqui, ó. Eu os tirei da terra do Egito e os levei ao deserto. E lhes dei os meus estatutos e lhes mostrei os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. E também lhes dei os meus sábados para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos e rejeitando os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles, e profanaram grandemente os meus sábados, e eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto para os consumir. O povo não conseguiu cumprir, né, aquela aliança, não cumpriram a parte do seu acordo, né? E nós vamos ver aqui também, né, continuando, nessa outra passagem aqui, né, de 2 Crônicas, vou pedir para que coloque também, 2 Crônicas 36, 15 a 16, né, que o Senhor tentou de toda maneira trazer de volta aquele povo para perto dele, mas o povo rebelde, incrédulo, toda hora, tem uma passagem que fala, cada árvore com sombra que eles achavam, levantavam um altar para adorar outro Deus, né? Que terrível coisa, né? E fala assim, e o Senhor, Deus de seus pais, lhes envia a tua palavra pelos seus mensageiros, madrugando, enviando-lhes, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação,
né? Porém, zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras e escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo que mais nenhum remédio houve. Essa é a palavra. Até que não houve mais remédio. O Senhor Deus misericordioso, madrugando, enviando profetas, os caras matando, pedrejando, fazendo de tudo. Povo rebelde, até que não houve mais remédio. Então foi dado um ouvido para que não escutassem, olhos para que não enxergassem, um coração endurecido, que a gente vê com todas essas provas. O povo judeu, na sua maioria hoje, não reconheceram Cristo como Salvador, e não reconhecerão até que digam bendito o que vem em nome do Senhor Jesus, né? Nós vemos Jesus lá no capítulo 23 ali de Mateus, ele falando assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, que mete pedrada nos que são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar vocês como galinha junta os pintos debaixo das asas? Mas eles não deram ouvidos, não quiseram. Aí Jesus fala que desde aquele momento vocês não me verão mais, até que digam bendito o que vem em nome do Senhor. E esse momento que o povo de Israel, na sua maioria, como nação, reconhecerá a Cristo como Messias, será no final da grande tribulação, onde verão aquele a quem eles transpassaram e chorarão amargamente, como a mãe chora por perder um filho, né? Então, o povo de Israel não consegue cumprir, não consegue conseguir manter a sua parte do acordo, a sua parte da aliança, né? Mas esse povo é muito amado pelo Senhor, né? Esse povo é a menina dos olhos de Deus. Esse povo ainda verá o grande amor do Senhor por eles, em que Deus fala que dará para eles um coração que obedeça ao Senhor, vai colocar no coração deles as leis, não precisará que um ensine o outro, mas todos eles conhecerão ao Deus e seguirão a Deus, e Deus será o seu Deus, né? E eles serão o seu povo, diz a palavra de Deus. Então o Senhor ainda tem coisas para se cumprir para esse povo tão amado, o povo de Israel, povo que outrora foi rebelde e que hoje ainda não reconhece ao Senhor, mas virá a reconhecer, né? E nós vemos isso aqui no mapa ilustrado dessa seguinte forma aqui. Vou mostrar para vocês, né? Aqui o povo de Israel, ele é mostrado aqui como essa linha vermelha. Tá vendo essa linha vermelha? E nós vemos aqui a saída, né, deles lá de Abraão, né? Vemos aqui então no Êxodo, passou pelo Monte Sinai, onde fecharam esse acordo, rodopiaram no deserto 40 anos, até que todos aqueles caíssem ali no deserto mortos, né, pela incredulidade, pela rebeldia deles, né? Então nós temos 40 anos do povo no deserto até entrar na terra prometida, né? Moisés também não entrou na terra prometida, não passou o Jordão, e quem substitui ele é Josué, né? Josué e Caleb são os dois únicos que saíram lá do Egito e entraram com vida, né? Porque o resto morreu todo no deserto. Mas aqueles tiveram filhos, né? Então o povo de Israel estava em grande número ali ainda, né? Mas então, depois desses 40 anos, vão entrar na terra, vão começar a lutar contra os cananeus, né? Aí você vê aquelas histórias todas que passaram, o povo, rapaz, Deus falando, não ataca eles não, coloque eu na sua frente como seu escudo, que eu vou ganhar todas as batalhas para você, vocês vão ficar aí mais como espectadores, vendo eu, o Senhor Deus, poderoso, tirando os inimigos e dando a mão de vocês. Mas o povo rebelde, aí toda hora o povo fala, não, vamos atacar aqueles ali. Aí o povo atacava e falava que o pessoal pegava e arrebentava e saía correndo igual animal no meio do mato, né? Então muitas histórias temos ali para contar, mas depois temos então as histórias dos juízes, né? Até que chega aquele momento que o povo pede um rei, né? Aí Samuel, né, vai falar com Deus, aqui ó, o povo está me rejeitando, mas aí Deus fala o que para Samuel? Ô Samuel, ó, eles não estão rejeitando você não, eles estão rejeitando a mim, né? Aí vai lá, então, dá o primeiro rei. Quem foi o primeiro rei? Saul,
né? Dá o primeiro rei Saul. Aí chega um determinado momento, chega lá um gigante lá zombando deles 40 dias. Cadê o rei tão forte que vocês pediram? Cadê o rei que vocês pediram para derrotar esse gigante aí? Aí o Senhor vai lá e envia Davi, né, para matar, derrotar Golias, né? Muito interessante. Então nós vemos ali o povo, né? Temos aqui, deixa eu dar um zoom aqui. Aqui, ó. Temos ali, então, Josué entra com o povo, né, na Terra Prometida. Temos o período do juiz, né, que vai vir Débora, Otiniel, Sansão e diversos outros juízes. Nós temos depois lá o reino, né, a monarquia foi colocada aí no povo, né? Então temos ali Saul, Davi, Salomão, cada um reinou 40 anos Saul, 40 anos Davi, 40 anos Salomão, totalizando ali 120 anos de reino unificado, 120, a idade que Moisés viveu, né? 120 anos. Depois de Salomão, o reino é dividido, né, em dois. O reino do norte ficou chamado reino de Israel, ficou com as 10 tribos. Reino do sul, reino de Judá, ficou com 2 tribos, né, Judá e Benjamim, né? Então, divisão desse reino. Aí, pela rebeldia, o povo rebelde, rapaz, rebeldia do povo, o reino do norte foi levado cativa, né, pelo rei Assírio no ano 722, né, e o reino do sul, Judá, né, foi levado para o exílio babilônico no ano ali de 605 a.C., né, por Nabucodonosor, onde Daniel provavelmente é levado preso, e acontece a história de Daniel lá, né? Então nós vemos aqui o povo de Israel, como eu falei, foram ali, o Senhor veio, Cristo veio para o que era seus, e os seus não o receberam. Então o que acontece? O povo de Israel vai ficar aqui em segundo plano, na dispensação da graça, na dispensação atual, até a grande tribulação, onde eles voltarão, né, onde Deus vai voltar a tratar com o seu povo, né? Então a gente vê aqui muito bem desenhado e ilustrado, né? Vemos aqui o povo de Israel, tá vendo? Jerusalém destruída ali no ano 70 ali, né? Aí temos aqui a visão do Vale dos Ossos Secos, juntamente com muitos outros profetas que profetizaram, né, o ressurgimento da nação de Israel, né? Isaías vai falar assim: pode nascer uma nação em apenas um dia, né? E a resposta é sim, né? Israel ressurgiu ali como Estado, né, em 1948, né? Mas ainda Israel ainda não reconhece a Cristo como Salvador, né? Então aqui na grande tribulação, período tribulacional, 7 anos, nós vemos o que essa linha vermelha voltando aqui então para o meio, onde a igreja, nós que já somos salvos, seremos arrebatados, dando início à grande tribulação, aonde o Senhor vai lidar então novamente com o seu povo. Então, irmãos, essa é o que eu queria passar para vocês, né, na manhã de hoje, né? Tinha outras coisas aqui também para tratarmos, né? Iria falar também sobre o que servia a lei, entraríamos naqueles livros do Novo Testamento, em Gálatas, né, que fala muito sobre a lei, Romanos 7, mas vamos deixar para uma próxima, né? Mas uma coisa muito interessante para você que está em dúvida, né? Se você pensa que cumprindo a lei conseguirá a justiça, fique certo que não vai conseguir. Porque é certo que a lei era para a vida, é certo que a lei é santa, é certo que a lei é boa, mas visto que está enferma pelo pecado que está em nós, não conseguimos cumprir, não conseguimos a vida. Então Cristo teve que morrer então para ser esse caminho para chegarmos até Deus. Que o Senhor possa abençoar então os irmãos e que Ele possa levar essa mensagem no coração de cada um de nós. Amém?